A crise que levou à queda do ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deve destravar a reforma ministerial do governo Lula. Repórter Luciana Verdolim com mais informações. Essa é a expectativa, pelo menos, dos aliados do presidente. É isso, Luciana? É isso mesmo, Thiago. Os partidos, os presidentes das legendas, as lideranças estão apostando nessa possibilidade, apesar do presidente Lula estar dizendo que não, que na verdade ele vai ter o tempo necessário para analisar a possibilidade de mudanças e não vai ser pressionado por qualquer tipo, de pressa de aliados políticos. O presidente Lula está voltando ao Brasil, participou hoje lá em Honduras da reunião de cúpula da CELAC, dos países da América do Sul e caribenhos, vai se encontrar amanhã com representantes do União Brasil e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir a transição dentro do Ministério das Comunicações. A gente tem a declaração do presidente. É uma prática, desde o meu primeiro mandato, que todas as pessoas têm o direito de se defender, têm o direito de provar sua inocência. Mas todas as vezes que um ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar a sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. O dia a dia do governo é de muito trabalho, é de muita coisa prática, e o nosso ministro Juscelino é deputado federal, ele simplesmente, acredita que vai provar a inocência dele, é tudo isso que eu quero. Da mesma forma que a União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Amanhã de manhã eu vou conversar com a União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele. O deputado Pedro Lucas, inclusive, viajou para o Japão e para o Vietnã na comitiva presidencial, que contou também com a presença de Davi Alcolumbre. A avaliação que se faz é que o nome dele está praticamente confirmado, mas há aí pressão dos demais partidos aliados, apesar de Lula estar dizendo que ainda vai pensar com calma no assunto. O presidente deve desembarcar aqui em Brasília por volta das 4 horas da manhã, por isso a expectativa é de que o encontro só aconteça no final da manhã ou na tarde dessa quinta-feira. E só para registrar para nossa audiência, Luciana, chove bem agora aí no Planalto Central, bem na hora que você está indo para casa, né? Uma chuva danada, Thiago, e assim, muito calor que estava tendo aqui em Brasília. Perfeito. Então, um bom descanso para você, a gente volta a se falar, vou chamar o nosso Cristiano Vilela para, obviamente, analisar essa questão envolvendo o presidente Lula e essa reforma ministerial que acaba sendo destravada, ou seja, por obrigação, o presidente Lula terá que indicar alguém para o cargo, mas ainda tem muitos aspectos, apesar de já termos o favorito do União Brasil para continuar nesse cargo, pelo menos pelo partido, não é, Vilela? Pois é, Thiago, se isso se confirmar, apesar de ser naturalmente uma troca de ministros, mas não pode ser compreendida como uma efetiva peça dessa reforma ministerial que se iniciou no começo do ano e que está se arrastando ainda com poucas movimentações. Porque, nesse caso, troca 6 por meia dúzia, troca um nome por outro da mesma agremiação política. A lógica da reforma ministerial, ela seria uma lógica de ampliação política, de fazer com que novos partidos eventualmente venham a compor, novas forças políticas venham a se organizar no sentido de defesa dos interesses do governo no parlamento, ou então no sentido de se agregar ao projeto de reeleição do presidente Lula nas eleições de 2026. E nesse caso, nenhum nem outro está sendo posto, é a manutenção de um acordo político que já era existente.